Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de HTML e hoje nós vamos falar aí sobre os elementos de citação, tá? Então, a gente vai criar um novo projeto, então vocês podem ir aí no File, Open Folder, vocês vão entrar aí na pasta do curso de vocês e vão criar uma nova pasta, aula 3, e vão abrir ela aqui no VS Code de vocês. Beleza, feito isso, vamos criar aqui um novo arquivo, index.html, e vamos colocar aqui a nossa estrutura básica, tá? Então vamos começar aqui com HTML, vamos colocar aqui ptbr, vamos colocar aqui o nosso head, o nosso meta, charset, utf8, vamos colocar aqui o nosso title, colocar aqui aula 3 e vamos colocar aqui citações, certo? E vamos colocar aqui o nosso body, tá? Vamos salvar aqui. Então, beleza, temos aqui uma página em branco. A gente vai rodar essa página, tá? E hoje eu vou ensinar para vocês outra forma aí de vocês rodarem aí o projeto de vocês, tá? Então, uma das formas de você rodar é você vem na pasta, né, que você salvou o arquivo e dá 2 cliques aqui no seu arquivo, ele vai abrir para você, né, aí no seu navegador, tá? Outra forma de você abrir é aqui dentro do VS Code, ele tem esse camaradinho aqui, ó, Run and Debug, esse atalho. E aqui a gente pode criar aí uma configuração para rodar essa nossa aplicação, tá? Então, quando vocês quiserem rodar aí, configurar uma aplicação, acho que é bacana configurar aqui, tá? Então, basicamente, vamos criar aqui um launch.json. Ele vai perguntar aqui onde nós vamos abrir, né? Então, qual navegador nós vamos abrir, ou você pode configurar também para abrir numa extensão específica, aí que tenha suporte, né, para isso. No nosso caso aqui eu vou abrir no navegador direto, vou escolher meu navegador, ele vai criar um arquivo para gente de configuração, basicamente tem aqui o nome do navegador, o comando que ele vai rodar, o que vai aparecer escrito aqui, né, nessa janelinha, e basicamente onde está salvo aí o seu arquivo, tá? A gente não vai mexer em nada nesse arquivo, só vou fechar, mas aí agora eu tenho esse botãozinho aqui, que é o playzinho, ou eu posso dar um F5 aí no meu teclado. Pode ver aí que ele vai abrir aqui já no seu navegador, tá? Então é uma forma de você rodar aí, tá? Quando a gente trabalha aí com projetos aí em outras linguagens ou em frameworks, como React e assim por diante, a gente costuma utilizar. A gente tem aqui breakpoints aí para quem vai trabalhar aí com JavaScript, também é bacana, mas pra gente, aqui no caso, a gente pode só utilizar aqui para ele abrir pra gente, tá? Então, beleza. Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai começar com o nosso primeiro tag aí. Então, a gente vai usar uma tag chamada blockquote, tá? Essa tag, ela serve para você fazer uma citação longa, tá? Então, quando você está fazendo aí uma citação de um autor, né, que você copiou aí um pedaço de um livro, de um site, etc., você referencia, né? Isso é uma citação, tá? Então, aqui no caso do blockquote, a gente vai colocar e a gente vai gerar aqui um textinho, tá? Então, eu vou abrir aqui uma aba nova e vou colocar aqui Lorem Ipsum Generator, tá? Esse Lorem Ipsum, basicamente, ele é um gerador de lero-lero, né? Ele geralmente, quando a gente vai fazer um texto, a gente precisa de um texto longo, você não vai ficar perdendo tempo digitando. Então, a gente costuma utilizar muito esse textinho aqui. Então, é só você entrar aqui. Tem vários geradores de Lorem Ipsum, não faz diferença qual que você vai utilizar, é um texto aleatório, você pode pegar um texto, pedaço de uma música, o que você quiser. Então eu vou simplesmente copiar esse texto,
vou colar ele aqui, certo? E aí vocês reparem que... Vou até fechar essa janelinha aqui de debug. Então, o que aconteceu? Como o texto é muito comprido, o nosso VS Code ele foi para frente aqui, não deu uma quebra de linha automática, tá? Você pode fazer dessa forma, usar dessa forma o VS Code, se você quiser. Ou você pode fazer ele quebrar a linha automaticamente. Lembrando, quebrar linha automaticamente não significa que aqui no seu site vai aparecer na linha de baixo. É simplesmente um jeito de você visualizar aqui, tá? Então, basicamente, você vai vir aqui no menu View e você vai ativar essa opção aqui, ó, Word Wrap. Ele vai quebrar o texto para você automático, tá? Vou salvar aqui. Vou vir aqui no meu navegador e atualizar, tá? Então, essa quebra que ele deu aqui é porque não tinha mais espaço aqui, ó. Então, se eu diminuir o zoom, ó, tá vendo que o texto vai indo embora ali, ó. Então, não foi dado nenhuma quebra de página, nenhum parágrafo aqui no nosso texto, tá? Então, é simplesmente questão aqui do VS Code só para facilitar, para você não ter que ficar arrastando para o lado aqui para uma tela de rolagem, tá? Então, basicamente, esse cara aqui é quando você quer fazer uma citação mais comprida, com mais de 3 linhas, né? Que no caso a minha ficou pouca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso daqui dentro de um parágrafo, certo? E vou duplicar aqui o meu parágrafo. Opa. Pronto. E vou dar um formate aqui. O VS Code ele já tem um formatador, então botão direito, formate aqui, ó. Tá? Então beleza, agora eu tenho um texto grandão, tá? Então basicamente é o seguinte, esse cara aqui, você utiliza ele quando você estiver fazendo citações, tá? E por que que você não coloca ele simplesmente dentro de um parágrafo? Aí é onde entra o que a gente chama de elementos semânticos, tá? Ou seja, você usa os elementos HTML de forma que quando um buscador entrar no seu site, seja Google, Bing, enfim, Baidu, que seja, ele entrar, ele saber exatamente esse trecho de código, né, esse trecho de texto, o que exatamente ele se refere, tá? E também serve para que outras pessoas aí que eventualmente forem estar mexendo no seu código também entenderem. Mas, visualmente falando, ele seria a mesma coisa que um parágrafo. Então, se você colocasse aqui ele como um P, ou em algumas outras tags que a gente vai ver mais para frente, como div, como span, visualmente falando, ele apareceria da mesma forma, tá? Porém, assim você está especificando, né, que isso é uma citação. E além disso, quando a gente faz citação, geralmente a gente cita, né, se você pegou isso de um site, você vai pegar, você vai colocar o URL, né? Então aí a gente vai começar a trabalhar com os atributos. Então aqui dentro do blocote de abertura, a gente vai dar um espaço e a gente vai usar um atributo chamado cite, ou seja, da onde veio nossa citação, e aqui a gente vai colocar um link. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, https://google.com. Vamos supor que veio desse site, ou não importa, o site que veio, você vai colocar ele aqui. Então, copiei e colei. Então, por exemplo, posso inclusive pegar aqui o link aqui do nosso gerador de Lero Lero, vou copiar e vou jogar ele aqui em vez do site do Google, tá? Coloquei, salvei, vou atualizar aqui, nada muda, tá? Então, essa é uma informação que ela não fica visível, ela simplesmente serve para a gente dizer aí para os buscadores da onde que está vindo essa informação que está dentro, tá? Mas ele não tem utilidade visual aqui, tá? Próximo item, a gente vai criar também um novo parágrafo, tá? Então, lembrando, os parágrafos ficam entre parágrafos. E aí a gente vai colocar uma citação curta. Então, uma citação curta é uma citação que não tem 3 linhas, ela tem menos de 3 linhas aí, né? Geralmente você cita um pedacinho ali, uma frasezinha, um pedaço bem pequeno do texto, tá? E aí existe uma tag chamada que, tá? Essa tag, ela cria uma citação simples. Então, vou colocar aqui, isso
é uma citação simples, tá? Vou salvar, atualizar minha página, pronto, eu tenho aqui uma citação. Percebam que ele já colocou entre aspas. Quando a gente faz citações simples, né? Elas ficam aí entre aspas. Repara que a gente não colocou as aspas e o próprio navegador já inseriu pra gente aí as nossas aspas, tá? Mesma coisa. Citações simples nós podemos citar, né, de onde nós tiramos aí essa informação, se veio, né, do site. Vou colocar aqui o nosso atributo cite e aí eu vou colocar aqui novamente a minha URL do gerador de Lero Lero. Então, cite igual, abre aspas e fecha aspas e vou colocar aqui o meu link, tá? Feito isso, salvei, atualizei, nada muda, tá vendo? É só uma informação ali que fica oculta, né? Ela não é visível aí para quem estiver utilizando, tá? Então, importantíssimo usar os elementos corretos aí para fazer os textos, tá? Próximo elemento, eu vou criar um novo parágrafo. Ele serve para fazer abreviações. Então, quando você tem ali uma sigla, né? Por exemplo, HTML é uma abreviação. Ele é uma sigla, né? Um acrônimo ali, né? Então, a gente vai criar aqui, ó. Então, para fazer abreviações, ABBR, né? De abbreviation. Então, ABBR. Vou colocar aqui a minha sigla, né? A minha abreviação. Então, HTML, salvei, né? Ctrl S, vou vir aqui, atualizei. Apareceu aqui certinho. Agora, para que você vai fazer isso, né? O abreviação ele tem um atributo muito interessante que é o title. Então, a gente vai escrever o que significa esse HTML aqui, ó. Então, title igual, entre aspas, então vou colocar aqui, Hypertext Markup Language. Ou seja, HTML é uma sigla que representa isso daqui, tá? Salvei, atualizei. E olha que legal agora. Agora, quando você passa o mouse, aparece o título que a gente colocou. Então, agora eu sei que HTML significa isso. E o próprio navegador já estilizou aqui ele, colocando aqui um pontilhado, né, um sublinhado pontilhado embaixo do meu texto, especificando que isso daqui é uma abreviação, tá? Então é muito interessante isso daqui, principalmente também para quem aí tiver, né, se você vai montar uma página pensando aí em acessibilidade, tá? Então é importantíssimo colocar aí essas tags, elas servem também para acessibilidade, tá? Próxima tag quando você for fazer endereço. Então, quando eu vou colocar um endereço, eu uso a tag address. E aqui, aqui dentro do address, eu coloco o endereço. Por exemplo, Avenida Brasil 510. E aí vou simplesmente fazer isso daqui para a linha de baixo. Então, para quem lembra lá das outras aulas, né, BR. Então, isso daqui vai para a linha de baixo. E na linha de baixo eu vou colocar aqui São Paulo, tá? Então, salvei, atualizei. Reparem que ele já fica em itálico. O próprio navegador já modifica o estilo para a gente colocando itálico, tá? Dá para alterar isso daqui depois? Dá, sem problema. Você pode ir lá depois, a gente altera isso no CSS, coloca da cor que você quiser, se você quer com itálico, sem itálico, com negrito, sem negrito, enfim, com fundo pintado de uma cor, enfim. Então, é indiferente aí de como você vai colocar, tá? Então, você pode colocar aí bonitinho, né, o endereço. E aí pergunta, por que, né, que eu coloquei o blocote fora do P e por que eu coloquei o address fora do P, né? Então, aí entra um pouquinho de a forma com que você organiza aí o seu código, tá? E também questão de semântica. Então, esse blocote, ele se você olhar aqui, ele é um parágrafo separado, tá vendo? Quando você faz uma citação longa, tá? Você quebra, a citação longa ela é um parágrafo separado. Então, é como se isso daqui fosse um P, tá? Na verdade, eu nem preciso colocar esse P dentro, né? Porque isso daqui já indica
que, em teoria, isso daqui é um parágrafo. Então, o certo, né, seria você fazer aqui a sua citação, sem o P, tá? Eu vou tirar aqui o P, não há necessidade dele estar aqui, certo? Então, tá aqui bonitinho, tá? Então, isso daqui já indica, né, que isso daqui é um parágrafo, tá? É um parágrafo de citação. Já essa citação em linha, né, a citação em linha, ela faz parte de um parágrafo existente. Então, posso estar escrevendo assim: esse é o meu trabalho nas normas ABNT e, conforme o autor X, e aí eu coloco aqui, né, a minha citação. Então, vou colocar aqui, cita. Vou até fazer mais ao estilo ABNT. Citação é quando você referencia um texto produzido por outro autor, tá? Então, reparem que a minha citação, tá? Ela faz parte aí do nosso texto, total. Então, ele faz parte do parágrafo, na verdade, né? A citação em si, ela está dentro de um parágrafo, tá? Ela está dentro de um texto, ela fica em linha, tá? Então, ela é como se fosse uma continuação, tá vendo? Por isso que a gente coloca ela aqui juntamente do parágrafo. A mesma coisa vale para a abreviação, né? Então, aqui seria um texto. O HTML é a linguagem utilizada para criar páginas web. Salvei, vou atualizar. Então, tá aqui, ó. Por isso que ele faz parte de um parágrafo. E o endereço, por que ele não coloquei? Porque é a mesma coisa. O endereço entende-se que é um bloco totalmente separado, né? Ele não faz parte de um parágrafo, né? Então, ele é algo... É quando você vai colocar, né, o endereço separado. Geralmente, eu vou colocar o nome vou criar o site da empresa e vou colocar lá na parte do rodapé o endereço da empresa. Então, você coloca aí usando o address. Ele é um bloco de texto separado específico para endereço. Bem, então por isso que a gente faz ele desta forma. E por último, para finalizar, nós vamos criar aqui um novo parágrafo e é a tag cite. A tag cite, ela é utilizada aí quando você vai geralmente colocar legendas, né, em imagens. Você vai colocar o título da obra. Então, por exemplo, aqui, a Mona Lisa. E aí eu vou colocar assim na frente, por Leonardo da Vinci. Salvei, vou vir aqui e vou atualizar. Então, reparem que o próprio navegador já colocou aqui uma estilização diferente, dizendo que esse daqui é o título de uma obra. Então, poderia colocar aqui uma imagem, né, e dizer que essa imagem, né, essa legenda, vamos dizer assim, né, porque quando a gente coloca imagem, a gente pode colocar legendas, né? Então, na legenda, você vai colocar aí o site especificando que é o título da obra, né? Então, por isso que existe essa tagzinha aí, tá? Então, basicamente, essas daqui são as tags de citação. Às vezes acaba o pessoal não usando muito, né? Porque às vezes é mais fácil você fazer tudo com parágrafo, enfim. Mas saiba que existe e é sempre bom aí, e interessante utilizar sempre que possível, né? O recomendado é que você use para que você faça um código mais bonito, um código mais legível, um código mais entendível aí pelos buscadores, tá legal? Então, até a próxima aula.